Prezados alunos, sejam muito bem-vindos em mais esse bloco aqui no atual concursos Ética Profissional voltados para o exame da OAB. Uma vez mais, eu sou o professor Tiago Pérez, é um prazer estar aqui e o nosso tema agora é honorários. Bom, turma, honorários, tem que tomar bastante cuidado porque esse tema, ele é regulado tanto pelo Estatuto da OAB como pelo Código de Ética e Disciplina. Tá bom? Sempre foi assim e o novo código continuou, né, turma? A manutenção tanto no estatuto como no novo Código de Ética e Disciplina. Então a gente tem que analisar os diplomas aqui, turma, de forma conjugada, tá? É por isso que eu não coloquei artigo, porque eu misturei ele aí de uma forma que fique mais fácil para o seu entendimento, tá bom? Então, olha só, esse bloco aqui provavelmente passe aí dos 30 minutos para a gente tentar não cindir a matéria. Se eu achar que vai ficar muito cansativo, a gente faz essa cisão e trabalha honorários em 2 blocos. Mas para você entender, eu vou abrir a lousa branca aqui e vou te mostrar uma coisa interessante, ó. Olha só, dá uma olhadinha, ó. Veja só, quando a gente pensa em honorários, honorário é o valor que o advogado recebe, turma, né, pela prestação do seu serviço. Os honorários, eles se subdividem em 2. Eles podem ser contratuais e sucumbenciais. Qual é a diferença, turma? Qual é a diferença dos honorários contratuais para os honorários de sucumbência? Então, olha só que interessante, turma. Os honorários contratuais são aqueles que quem paga para você é o seu cliente. E os honorários de sucumbência é aquele que quem paga para o advogado é a outra parte, se perder e houver previsão legal. Tá bom? Então, muito bem. Ó, a primeira distinção que você tem que ver para depois a gente enfrentar aí, né, turma, eventuais novidades do novo Código de Ética e Disciplina. Que os honorários são os valores que o advogado recebe pela prestação do seu serviço. Esses honorários, eles se subdividem em honorários contratuais e sucumbenciais. Honorários contratuais, quem lhe paga, doutor? O seu cliente. Perfeito? E honorários de sucumbência, quem te paga, doutores? A outra parte, se perder e houver previsão legal, porque eu sempre brinco no processo penal, né, turma, que é a minha área de atuação. Infelizmente, quando eu absolvo um réu, o Ministério Público não é condenado em pagamento de honorários advocatícios. Perfeito, turma? Beleza? Então, olha só para você entender, a lei não faz essa distinção. Eu faço para facilitar o seu entendimento. Quando falarmos de honorários contratuais, você vai perceber que eu vou me referir a 2 tipos de honorário. Eu vou me referir a honorários contratuais propriamente ditos e honorários contratuais cota litis, tá bom? Você vai enfrentar 2 nomes, tá? Que para ficar mais fácil, eu vou me referir contratual propriamente dito e contratual cota litis. E você já vai entender a diferença entre os 2 daqui a pouquinho. Mas eu quero deixar bem claro que o honorário contratual propriamente dito, você vai ver que isso não está na lei. Eu faço essa distinção para que você absorva melhor o tema. Tá bom, doutores? Vamos lá, então. Voltando aqui, vamos lá. Olha só, a remuneração dos serviços prestados pelos advogados recebe o nome de honorários, que podem ser definidos quanto à sua fonte como convencionais, né, turma? Que decorrem do contrato, ou seja, convencionais ou contratuais, e sucumbenciais, quando fixados em processo judicial, em função do resultado da demanda. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, tá bom? Então, veja só, turma. O que aqui o estatuto quer dizer? O estatuto quer dizer que o advogado, turma, ele tem tanto direito do honorário convencionado, que quem vai lhe pagar é o seu cliente, ele também tem direito em eventual, divergência com o seu cliente aos honorários fixados por arbitramento do juiz e também aos honorários de sucumbência, que como regra também serão arbitrados pelo juiz, turma. Beleza? O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da defensoria pública no local da prestação do serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
e pagos pelo Estado. Lembra, quem regula a tabela é o Conselho Seccional. E aqui, turma, olha só que interessante, quando você defendeu o necessitado, né, turma, através de nomeação do juiz, aquele famoso advogado dativo, quando não puder a Defensoria Pública, né, turma, atuar, veja, o Estado é obrigado a pagar os honorários aos advogados. Aqui tem uma questão nova importante do novo Código de Ética e Disciplina, é o artigo 30 do novo Código de Ética e Disciplina. Isso agora está regulamentado. Eu tenho certeza que a prova da OAB vai cobrar isso nos primeiros exames. O que é o famoso, né, ou a famosa, se você preferir, advocacia pro bono, turma. Tá aqui, ó, advocacia pro bono. Então, olha só o novo Código de Ética e Disciplina. No exercício da advocacia pro bono e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habitual, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Então, olha só que interessante. Isso é óbvio, não precisava estar escrito que se você está sendo contratado ou se você foi nomeado para defender uma pessoa necessitada, ou aqui no caso de advocacia pro bono, que você já vai ver a definição agora, né, turma, do novo Código de Disciplina, o que é advocacia pro bono, você deve empregar o mesmo empenho, ter o mesmo zelo do que um cliente que esteja ali pagando vultuosos honorários? Claro que sim, isso não precisava nem estar escrito, né, turma? Agora, olha só, considera-se a advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos, como, por exemplo, ONGs, né, turma? Veja, e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Veja, turma, eu sempre falava isso, é uma ONG de proteção à defesa dos animais. Doutores, elas não têm geralmente nem condição de comprar alimento para esses animais que elas estão tirando das ruas. Como é que ela vai ter dinheiro para pagar um advogado? Então, nesse caso, você poderia atuar de graça. Veja, já prevalecia por decisões do Conselho que sim, e agora está expresso, turma. É isso que é advocacia pro bono, porque você está atuando para entidades sem fins lucrativos que não possuem, né, condição de pagar aí os seus honorários. Veja, a advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Isso aqui, né, turma, é uma novidade. Então, quando você atua de graça para alguém que não tem dinheiro, para uma pessoa pobre, isso aqui também entra na questão da advocacia pro bono e você hoje não terá mais problema dentro do nosso Código de Ética e Disciplina. Porque daqui a pouco você vai ver que o advogado é obrigado a cobrar o valor o quê? Mínimo, não é máximo, é mínimo da tabela de honorários. Mas eu posso advogar de graça, professor? Posso, no caso da advocacia pro bono, tanto para entidades sem fins lucrativos, que não tenham dinheiro para pagar os honorários, como também para pessoas físicas que não possam pagar honorários, sem que prejuízo fique sustento seu e de sua família. Tá bom, doutores? Beleza? A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins políticos partidários. Isso é importante. A advocacia pro bono não pode ser utilizado para questões políticas partidárias ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para a captação de clientela. Isso é importante. O advogado às vezes pode querer atuar para uma ONG para se autopromover. Cuidado, hein, turma? Se a OAB entender que você está fazendo advocacia pro bono para captar clientela, você vai ter problema ético, que é os últimos blocos da nossa aula. Tá bom, turma? Vamos lá? Olha só, isso, atenção, turma, isso não mudou. Então, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial. Então, olha só a importância do contrato escrito. Se você, advogado, não fizer contrato escrito, você vai ter que entrar com uma ação de arbitramento judicial, tá bom, turma? Agora, olha só, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferior aos estabelecidos na tabela organizada
pelo Conselho Seccional da OAB. Veja, isso parece que é uma vantagem, mas você tem que tomar muito cuidado. Se você não fizer contrato escrito, o que acontece? Fica a sua palavra contra a do seu cliente. E aí o juiz vai fixar pelo menos no mínimo a tabela de honorários. Aí você fala, porra, é uma vantagem. Pode ser que não seja, porque o valor da tabela é mínimo. Você pode ter cobrado 10 vezes mais do que a tabela e você não tem nenhum tipo de problema, né? O que você não pode é cobrar menos do que ela. Então, se você cobrou 10 vezes mais e você não tinha contrato escrito e você entrou com uma ação de arbitramento, você vai sair no prejuízo. É por isso que é sempre importante você lembrar de fazer contrato escrito, porque daqui a pouco eu já vou te falar que o nosso contrato escrito, mesmo sem a assinatura de testemunhas, ele constitui título executivo. Tá bom, doutores? Vamos lá. Salvo estipulação em contrária, isso está no estatuto e não mudou, 1/3 dos honorários é devido no início do processo. Outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Professor, eu não entendi. Você pode receber à vista? Pode. Você pode parcelar? Pode. Quantas vezes? É você que decide, advogado. Você pode parcelar em 20 vezes. Tá, professor, mas eu cobrei 30 mil reais e não falei, esqueci de colocar no contrato se era à vista ou a prazo. Como é que você vai receber isso? Aí o aluno responde na prova da OAB. Na omissão do contrato pela forma de pagamento, teremos pagamento à vista. Errado! Errado! Erradíssimo. Se o seu contrato for omisso em relação à forma de pagamento, como é que você vai receber, advogado? Em 3 vezes. 1/3 na entrada, no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o último só no final, só quando houver o trânsito em julgado. Cuidado, doutores. Vamos lá? Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se esse provar que já os pagou. Turma, a OAB adora isso. Isso aqui já existia e continua existindo. Então é assim, turma. Se você tem contrato escrito, de novo, olha a importância do contrato escrito de honorários advocatícios. Antes do juiz emitir a guia, você junta nos autos, né, turma, o seu contrato. Antes do juiz emitir a guia, ou emitir, né, turma, o precatório, você junta o seu contrato. Por quê? O juiz vai ler o seu contrato e vai descobrir qual é o valor de honorários, seja ele convencional, contratual ou honorário de sucumbência que pertence a você, advogado. E aí ele não vai emitir uma única guia, o que pode te dar problema com o cliente. Ele vai emitir 2, uma só para você, uma só para o cliente. Qual é a vantagem? Quando o juiz emite uma guia só, o cliente pode ser mais rápido que o advogado, levantar a guia e você não receber. E aí você precisar correr atrás do cliente para receber. E aí fica mais difícil, né, turma? A gente sabe que, da mesma forma que existem, né, maus advogados, existem péssimos clientes. Cuidado, futuros colegas de profissão. Tá bom? Beleza? Cuidado com isso. O disposto no artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticado no exercício da profissão. Muito bem. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertence ao advogado, tendo esse direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Turma, só toma cuidado com isso. Obviamente, os honorários são do advogado. O honorário de sucumbência, como regra, é do advogado. Mas se o advogado colocar no contrato que o honorário é do cliente, ele pode dividir? Pode. Ele pode perder tudo para o cliente? Pode, turma. Cuidado com isso. Então, veja, na omissão do contrato, honorário advocatício é sempre do advogado. Mas se no contrato tiver expresso que é meio a meio, que é 70/30, 90/10, 99/1, não interessa a proporção, ou até 100% do cliente, o advogado perde o honorário para o cliente? Perde, ele perde honorário para o cliente. Tá bom, turma? Vamos lá. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência,
na concordata, que hoje é recuperação judicial, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Então, olha só, o nosso contrato, essa é a importância do contrato escrito, turma. Não precisa estar assinado por 2 testemunhas pela questão do sigilo que nós temos com o cliente. Veja, ele constitui, turma, ele constitui título executivo, beleza? Ele constitui título executivo. Então, cuidado, olha só, a importância dele, além de você entrar com uma ação de execução e não de conhecimento, ele ainda constitui crédito privilegiado na falência, na recuperação judicial, né, turma? No eventual concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Isso a OAB adora, isso cai direto, beleza? Vamos lá? Próximo, turma. A execução dos honorários pode ser promovidos nos mesmos autos da ação em que tem o advogado atuado, se assim lhe convier. Veja, né, se assim lhe convir, melhor dizendo. Olha só, doutores, tome bastante cuidado com isso. A prova da OAB vai falar, o advogado para cobrar os honorários, ele precisa de ação autônoma? Não, ele pode cobrar nos mesmos autos. Isso foi mantido pelo novo Código de Ética e Disciplina. Então, olha só, na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado são recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Então, de novo, na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado são recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Vamos lá? O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo anuência do advogado, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Então, olha só, turma, se o seu cliente fez acordo com a parte contrária, a não ser que você tenha concordado, advogado, tanto os seus honorários contratuais como os de sucumbência deverão ser pagos de forma integral, beleza? A não ser que você tenha convencionado. Então, olha só, turma, a importância novamente do contrato escrito. Qual é o tempo que você tem para entrar com a ação de execução dos honorários, desde que você tenha como provar, né, turma, que ele realmente é devido. É por isso que é importante o contrato escrito. Olha só, o prazo é prescricional de 5 anos. A OAB adora isso. Esse prazo é decadencial ou prescricional? Prescricional. E de quanto tempo? 5 anos. Mas ele conta da onde, professor? Tem que decorar. Eu tenho 5 possibilidades de marco inicial dessa prescrição. Ó, primeiro marco, do vencimento do contrato se houver. Então, olha só, geralmente, no honorário propriamente dito, que é aquele que eu tenho valor líquido certo exigível, eu cobro 10 mil, 20 mil, 1 milhão, da data do vencimento do contrato, 5 anos. Agora, honorário de sucumbência, né, turma? Ou, né, cota litis é aquele que seu cliente paga, mas você cobra um percentual sobre o êxito dele, né, turma? 30%, 20%, veja, dependendo do caso concreto, você vai ter o prazo de 5 anos do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários. 5 anos do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários, turma. Vamos lá? 3, 5 anos da última ação do serviço extrajudicial. 5 anos da última ação do serviço extrajudicial. 4, 5 anos da desistência ou transação. Veja, turma, lembre, o acordo que o seu cliente faz, se você não tiver concordado, não prejudica os nossos honorários. Então, 5 anos da desistência ou da transação. Tá, turma? E quinta e última situação, né? 5 anos da renúncia ou revogação do mandato. Então, se você renunciou à sua procuração ou foi o cliente que revogou, 5 anos da renúncia ou da revogação. Ainda o Estatuto nos diz que prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado do cliente ou de terceiros por conta dele. Então, aqui prescreve em 5 anos aqui a questão, né, turma, da prestação de contas. Tá bom? Atenção, turma. Isso é muito cobrado na prova da OAB. O advogado subestabelecido com reserva de poderes. Lembra dos blocos anteriores? Subestabelecimento com reserva de poderes. Ele não pode cobrar honorários
sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Então, um advogado subestabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Beleza? A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrada em sociedade, será contratada preferencialmente por escrito. É o que eu venho falando, né, turma? Da importância do contrato escrito. Mas a OAB faz essa pegadinha. Pode ter um contrato de honorário verbal? Pode, porque a lei não fala obrigatoriamente, ela fala preferencialmente. Toma cuidado com essa pegadinha no exame da OAB. A OAB brinca com as palavras, tá? Então não é obrigado o nosso contrato ser escrito, mas é bom que ele seja? Sim, porque você viu as vantagens de ter um contrato escrito, tá bom? O contrato de prestação de serviço de advocacia não exige forma especial, tá, turma? Não exige forma especial. Devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, claro, né, turma? Os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se esse abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de causa encerrar-se mediante transação ou acordo. A compensação de créditos pelo advogado, isso é importantíssimo, a compensação de créditos pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por esse firmada. Professor, não entendi. Você tem que deixar no seu contrato expresso que se o seu cliente estiver devendo e a outra parte pagar alguma coisa, você pode reter os honorários como forma de pagamento. Tem que estar expresso a possibilidade de compensação, sob pena de você não poder fazer a compensação. Toma cuidado com isso, galera. Beleza? Vamos lá, turma. Vamos lá. É proibida, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial, turma. Então, olha só, né, o novo Código de Disciplina, percebendo aí que a questão do novo Código de Processo Civil, esse aumento de mediações, de situações extrajudiciais, o que ele falou, turma? Que é proibido, galera, ó, em qualquer hipótese, diminuir os nossos honorários em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Sob pena de toda hora você está em xeque. O cliente fala, pô, eu faço acordo, vou ter que pagar a mesma coisa? Claro que vai, turma. Claro que vai. Você não pode diminuir os seus honorários, tá bom? Claro que o honorário é uma verba, né, turma, disponível segundo o Supremo Tribunal Federal, a não ser que você concorde, turma, a não ser que você concorde com essa diminuição. Tá bom? Vamos lá. Deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários, instituídas pelo Conselho Seccional, onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários. Aviltamento de honorários. Então lembra, turma, a tabela de honorários é um valor mínimo. Você pode cobrar mais? Pode. E você vai ver que o próprio Código de Ética te ajuda a mensurar os seus honorários. Daqui a pouco eu vou mostrar o artigo. Beleza? Mas cuidado. Menos do que a tabela? Não. Não. Salvo no caso da advocacia pro bono, como já estudamos, né, turma? Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendendo os elementos seguintes. Então vamos lá. Como é que você fixa os seus honorários? Olha só. Muito advogado recém-formado fala, professor, eu não sei cobrar. Pô, o próprio código te ajuda, turma. Olha só, como é que você vai mensurar os seus honorários? Você vai olhar, em primeiro lugar, a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas. A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões abordadas, turma. Beleza? 2. O trabalho e o tempo a serem empregados. O trabalho e o tempo a serem empregados. 3. A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros, né? Como, por exemplo, aqui, né, turma, de você ter que ficar exclusivamente num único processo. 4. O valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para esse resultante do serviço profissional. Então, você para cobrar ainda olha, né, turma, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para esse resultante do serviço profissional. Próximo, 5. O caráter da intervenção.
conforme se trate de serviço a cliente, eventual, frequente ou constante. O caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante. 6. O lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro. O lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro. 7. A competência do profissional, obviamente. A competência do profissional. E 8, a praxe do foro sobre trabalhos análogos. Tá bom, turma? A praxe do foro sobre trabalhos análogos. Agora, cuidado, ó. Na adoção de cláusula, né? Cota litis. O que é o cota litis? É aquele famoso honorário contratual cota litis, que eu cobro um percentual sobre o ganho do cliente. Os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia, ou seja, turma, por dinheiro. E, quando acrescido dos honorários de sucumbência, não podem ser superiores a vantagens advindas a favor do cliente. Então tá aqui, turma. Vamos entender. A maior diferença entre o contratual propriamente dito, que é aquele que eu cobro 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, para o contratual cota litis, que eu cobro um percentual. Veja, para ambos eu tenho um valor mínimo, tenho a tabela de honorários. Só que para o contratual propriamente dito eu tenho valor máximo? Não. E no cota litis eu tenho. O cota litis, mesmo que somado pela sucumbência, ou seja, sozinho ou pela sucumbência, qual é o limite? É o ganho do cliente. O advogado nunca pode no cota litis ganhar mais do que o cliente. Então, no máximo, você pode ganhar o quê? 50%. 51% você não pode. Cota litis, você não pode ganhar jamais mais do que o seu cliente. Tá bom, turma? A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional, quando esse comprovadamente não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com o seu advogado em instrumento contratual tal forma de pagamento. Entenderam, turma? Então, é muito comum no crime o advogado receber carro, moto, casa como forma de pagamento. Isso pode? Não, salvo se ficar comprovado que o cliente não tem outra forma de te pagar. É aqui o que está escrito, turma. A gente deve sempre receber em dinheiro, turma, em pecúnia, tá bom? Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade. É o que acontece, por exemplo, né, turma, em causas previdenciárias. O advogado, quando entra, né, turma, com a ação, ele costuma receber, né, um percentual sobre as parcelas vencidas que vão ser pagas de uma vez, se ele tiver êxito na aposentadoria do cliente, e ele recebe ainda, né, turma, ele cobra geralmente, né, os 3 primeiros salários do cliente, ou seja, prestações que ainda não estão vencidas, que são o quê? Vincendas. Os 3 próximos salários após a aposentadoria costumam pertencer ao advogado previdenciário. Tá bom, turma? Os honorários da sucumbência e os honorários contratuais, pertencendo ao advogado que houver atuado na causa, poderão se por ele executados, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que o estabelecer ou para postular, quando for o caso, a expedição de precatório ou a requisição de pequeno valor em seu favor. Tá bom, turma? No caso de subestabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o subestabelecente e o subestabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo, ou conforme haja sido entre eles estipulado. Isso é normal. Então, havendo sub sem reserva, havendo sub com reserva, havendo aí, né, turma, eventual renúncia ou revogação, o advogado mantém o direito aos honorários, só que pagos de forma proporcionais. Tá bom, turma? Pago de forma proporcional. Quando for o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil ou os seus tribunais de ética e disciplina poderão ser solicitados a indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição dos honorários da sucumbência entre advogados se faça de forma proporcional ao serviço prestado, beleza? Então, que seja feito sempre de forma proporcional. Nos processos disciplinares que envolverem divergência sobre a percepção dos honorários da sucumbência entre advogados, deverá ser tentada a conciliação destes, preliminarmente pelo relator. Muito bem, turma, já guarde essa informação. Toda vez que advogado for brigar, né, turma, dentro da nossa questão ética, dentro da nossa questão interna da Ordem dos Advogados do Brasil, sempre tem que tentar uma audiência de conciliação dos advogados em primeiro lugar. E aqui, é claro, se a briga for por honorários também, turma. Vamos lá?
o crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo apenas ser emitida fatura quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levado a protesto. Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável. Beleza, turma? É lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar para o recebimento de honorários, atenção, novidade, sistema de cartão de crédito, mediante credenciamento junto à empresa operadora do ramo. Então, os advogados agora podem, né, cobrar os honorários através de máquina de cartão, turma. Beleza? E para fechar aqui, turma, o nosso capítulo, veja, eventuais ajustes com a empresa operadora que impliquem pagamento antecipado não afetarão a responsabilidade do advogado perante o cliente, em caso de rescisão do contrato de prestação de serviços, devendo ser observadas as disposições desse quanto à hipótese. Vamos explicar, professor? Vamos, claro. Veja, quando o advogado recebe no cartão, ele paga taxas bancárias. Se eventualmente tiver que ter uma devolução de honorário proporcional a seu cliente por serviço que não foi prestado, se o cliente tiver a revogação, né, turma, daí do mandato, veja, o advogado vai poder abater essa taxa? Negativo, turma. Porque o advogado que quiser receber no cartão, ele recebe no cartão por uma comodidade, por uma segurança. Então ele não pode, né, turma, deixar de devolver aí as taxas, né, turma, ele que foram cobradas dele, tá bom? Havendo necessidade de promover arbitramento ou cobrança judicial de honorários, deve o advogado renunciar previamente ao mandato que recebeu do seu cliente em débito, tá bom? Então, se você quiser cobrar, primeiramente você tem que renunciar, toma cuidado com isso. Galera, é isso aí, honorários cai bastante e a gente abordou tudo, turma, beleza? Qualquer dúvida que tenha ficado, me procura e vamos continuar estudando, vamos com tudo, vamos para a guerra que você vai sair vitorioso. Fiquem com Deus, continue estudando, porque lembrem, só não passa quem desiste. Até o próximo bloco.